acontecendo, para fazer minha introdução, nós estamos dentro de uma universidade. Isso é simbólico. Porque pensando na pós-modernidade, a gente vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco, mas a modernidade, ou seja, a era moderna, foi constituída pelas universidades. E as grandes universidades que formaram o pensamento da modernidade eram faculdades baseadas no princípio cristão. Eu separei para vocês, coloca o próximo slide para mim. Essa é a ata de fundação de Harvard, uma das faculdades mais famosas do mundo. Olha só, cada estudante deve ser simplesmente instruído e intensamente impelido a considerar corretamente que o propósito principal de sua vida e de seus estudos é conhecer a Deus e a Jesus Cristo, que é a vida eterna, João 17,3. Consequentemente, colocar Cristo na base é o único alicerce do conhecimento sadio e do aprendizado. Isso está na ata de fundação de Harvard, ou seja, uma das faculdades mais influentes do mundo. Ela tem na sua base o quê? A fé. Olha o próximo slide. Esse está no registro da faculdade de Yale. A faculdade de Yale é a faculdade que mais formou presidentes americanos. A faculdade que mais formou presidentes americanos. E olha o que ela diz. Que nessa escola, os jovens sejam instruídos nas artes e nas ciências. Que através das bênçãos do Todo-Poderoso, sejam capacitados para o serviço público. Queria que você marcasse isso, tanto na igreja quanto no Estado. Ou seja, a modernidade introduzida e que gerou o nosso tempo foi guiada por universidades que nasceram em cursos de teologia, que nasceram baseadas na fé, que nasceram tomadas de um temor a Deus. Eu me lembro das palavras de Salomão, não é? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Essa modernidade foi conduzida através do pensamento das faculdades. Estarmos aqui hoje é algo simbólico. Estarmos aqui hoje nos leva a repensar nossas igrejas, nosso modelo. Que temos nos preocupado na formação de liderança, muitas vezes, em formar líderes, para que sejam práticos, para que saibam dirigir um culto, para que saibam administrar uma igreja, mas temos muitas vezes abandonado o pensamento, que é de formar uma sociedade mais adequada com o nosso tempo. Ok? Então, acho que o primeiro ponto, estarmos numa universidade e repensar se as universidades cristãs, se os pensamentos cristãos guiaram a humanidade durante a era da modernidade, por que não começarmos um projeto nesse mesmo tempo? Por que não iniciarmos um projeto nesse mesmo tempo para que a igreja também seja protagonista? Não antagonista, não aquela que combate a pós-modernidade, mas aquela que vai pegar a pós-modernidade na mão e dizer assim, como guiamos a modernidade, vamos guiar a pós-modernidade também. Quantos aceitam esse desafio? Pois bem, o que marca a era pós-moderna? O que marca a pós-modernidade? É a perda dos valores absolutos e a implantação do relativismo. Vou colocar aqui algumas... Pode colocar... Próximo slide, por favor. O que é o relativismo? Vamos definir. Relativismo é a teoria de que a base para os julgamentos sobre conhecimento, cultura ou ética difere de acordo com as pessoas, com os eventos e com as situações. Outra definição aqui mais abaixo. Nosso tempo rejeita qualquer critério de universalmente aceito para se medir valores. Qual a marca da pós-modernidade que a igreja precisa trabalhar com ela? O relativismo. Se na modernidade as verdades eram absolutas, na pós-modernidade tudo é relativo. Para a gente ganhar tempo, eu vou resumir para vocês, você vai entender a ideia. Você já encerrou uma discussão porque você disse assim para uma pessoa, não, mas você tem a sua verdade e eu tenho a minha verdade? Quem já encerrou uma discussão assim? Não, você tem uma verdade, eu tenho uma verdade, não adianta a gente discutir. O que é isso? É o relativismo. Para mim, uma coisa é verdade, para você, outra coisa é verdade. Nós dois temos verdades, porém a nossa verdade é diferente. Esse mundo de hoje é o mundo do relativismo. Ou seja, tudo é relativo. O que para você é bom, para mim é ruim. O que para você é certo, para mim é errado. O que para mim é errado, para você é certo. A gente não tem mais um conceito ou
Prega-se isso na modernidade, que não existe mais o conceito de certo e errado. O que para você é certo, para mim pode ser errado, o que para mim é errado, para você pode ser certo. Quantos entendem isso? Esse conceito vai entrar em conflito com a Bíblia, sim ou não? Por quê? Porque nós somos o povo de uma verdade absoluta, sim ou não? Nós somos o povo de uma verdade absoluta. Quer ver? Coloca o próximo slide para mim, por favor. Isso implica em um conflito com a visão bíblica que é absoluta. Por quê? Primeiro, a gente é absoluto na visão da criação, sim ou não? Deus é o criador de todas as coisas. O Senhor é o criador do universo. Somos absolutos em questão à criação. Então, se alguém vir falar conosco sobre criação, qual é a nossa posição? Ela é absoluta. Existe um só criador do céu e da terra. Ponto. Nós somos, na nossa prática de fé, absoluto. Nós somos absolutos quanto à queda. Todos pecaram. Todos pecaram. Foram destituídos da glória de Deus. Ou seja, nós somos absolutos de que o homem está vivendo em pecado. Então a gente tem código moral, a gente entende que tem coisa certa e que tem coisa errada. Mas isso no relativismo da pós-modernidade, como é que vai acontecer? Não, você pode dizer que isso é pecado para você, mas para mim não é. E na verdade isso já entrou até no conceito de igrejas e de denominações. O que para mim a denominação é pecado, para a sua não é. O que para a sua é pecado, para mim não é. Olha onde nós estamos caminhando. 3, somos absolutos quanto à redenção. Há um só mediador entre Deus e os homens. E nenhum outro nome há pelo qual importa que sejamos salvos, Jesus. Nós somos absolutos quanto à questão de salvação. Nós somos absolutos quanto à questão futuro. Cristo vai voltar, vai levar a sua igreja e nós vamos viver uma eternidade com Deus e outra parte vai viver uma eternidade do inferno. Nós somos o quê? Absolutistas, universais. A crença cristã ela é universal. Eu acredito que Cristo morreu, olha o que diz a Bíblia, porque Deus amou o mundo. O conceito bíblico é um conceito universal. Ok? Então, mas essa pós-modernidade tem levado o homem ao individualismo. A minha vida, o meu conceito, a minha ideia, o que eu penso, o que eu acho. Ou seja, o universo do homem se resume a ele mesmo. E aí eu fiz aqui um pensamento, né? Pode mudar o texto? Eu imagino que podemos definir assim a pós-modernidade. Do indivíduo, pelo indivíduo e para o indivíduo. Em vez de ser dele, por ele e para ele, é de mim, para mim e por mim. Egocentrismo. Quando o homem se coloca no centro de tudo. Esse relativismo faz o seguinte. Quando a gente transfere esse conceito para a cidade, aí a gente vai entrar num outro desafio. Por quê? Nós não temos mais uma ideia que possa definir um povo ou uma cidade. Se cada um na pós-modernidade é um indivíduo único e o seu universo se resume nele, se cada um tem a sua própria visão e o seu próprio conceito, é relativo, o que é para você não é para mim, o que é para mim não é para você. Então numa cidade como Suzano, de 300 mil pessoas, é possível que a gente tenha 300 mil visões, 300 mil conceitos, 300 mil pensamentos, 300 mil ideias. Então o desafio hoje nosso é esse. Não é falar para uma cidade, mas falar para 300 mil pessoas, em que cada uma tem um conceito, e que o mundo de hoje não aceita mais as coisas como algo universal. E aí onde a igreja sofre. Porque segundo os conceitos antigos, quando eu chegava para falar em uma cidade, essa cidade ia ter parâmetros muito, muito próximos. A minha mensagem, ela ia atingir basicamente toda a cidade. Hoje, a minha mensagem, ela se torna cada vez mais difícil de falar para os grandes grupos. Por quê? Porque cada indivíduo tem o seu próprio valor. E para nós que temos esse desafio de uma mensagem universal para grupos distintos. Então a gente tem que basear algumas coisas. Primeiro, o Evangelho é uma mensagem universal. Amém? Sei que o Bispo Macedo reservou.
marcou esse nome, mas o Evangelho é a mensagem universal. Ele registrou a patente, mas eu vou usar aqui, entendeu? De bispo para bispo, ele me liberou. Mas eu vou escrever um livro também. Ele escreveu O Bispo, eu vou escrever Outro Bispo. Vamos lá. O Evangelho é uma mensagem universal. Põe os textos para mim. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel. Mateus 10, 18 vai dizer: e sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunhos a eles e aos gentios. A visão que nós temos de um evangelho é um evangelho mundial. Ah, mundial ficou melhor agora, hein? Ah. Hã? Não, Bispo Júlio, Igreja Cristã Mundial, que Valdomiro aqui. A visão que nós temos do evangelho é uma visão mundial, universal. A Bíblia diz que vai estar diante dele homens de toda língua, de toda raça, de toda fala. A palavra grega para gentios, tanto no livro de Atos quanto no livro de Mateus, é etnos. A palavra grega para gentios é etnos. Etnos quer dizer, vem de etnia, raça, povo. E a definição para essa palavra etnos é assim: uma raça, um povo que vive junto, que tem laços em comum, costumes, descendência, nacionalidade. Bom, nacionalidade não quer mais dizer que a gente seja um povo só. Descendência também não quer dizer que a gente seja um povo só mais. Mas os costumes e os laços continuam nos fazendo etnias. Nesse universo plural da humanidade, a gente vai encontrar grupos distintos que são muito próximos. Ou seja, pessoas que nesse relativismo se encontram com uma ideia próxima. E Jesus adiantou isso. Eu vou levantar alguém que vai ser testemunho entre os etnos, entre as etnias, entre aqueles que têm laços, aqueles que têm proximidade. Meu Deus! Proximidade. E aí a gente começa a olhar para as cidades de hoje. A gente começa a olhar para essas cidades e a gente começa a ver.